E aí, pessoal, boa tarde. Vocês não viram, tô sendo atacada aqui. Vocês não viram um comentário sobre o Flávio Dino no vídeo da manhã? Eu dizer, vocês falaram, como assim você não comentou do Flávio Dino? O que está acontecendo? Está acontecendo que o Flávio Dino merece um vídeo só dele. Como, por exemplo, quando ele era governador, ele foi acusado de receber 200 mil para defender um projeto que beneficiava o Odebrecht. Foi um governo manchado por corrupção na saúde. Inclusive, 14 investigados da Operação Pegadores em 2017 foram presos. Outra investigação sobre compra de combustíveis. Isso sem contar que ele também é investigado por peculato e também teve aquele negócio lá do consórcio do Nordeste. Flávio Dino é uma figurinha carimbada e não é somente pela tal da PEC, pela demoniocracia que ele quer fazer. Que é aquela que ele quer censurar todo mundo, colocar multa, derrubar perfil, inclusive prender. Ele chega a falar em prisão. Flávio Dino é um cara que tem fortes ligações com gente estranha, um pouco esquisita, né? Quem não lembra de Renato Russo e Legião Urbana. Ele subiu na comunidade ou na favela da Maré, que eu não sei como falar para não ser processada, então coloquem aqui para mim nos comentários como eu devo me referir a isso. Mas ao morro lá da Maré, sem segurança. E todo mundo falou, como assim? Como assim? Se lá qualquer um que entrar sem autorização, sem segurança, acaba indo conversar com Jesus Cristo pessoalmente. Mas não, Flávio Dino não precisa disso, assim como Lula também não precisou para entrar no CPX, né? Aquele bonezinho de CPX, quem não lembra, inclusive fomos proibidos de falar sobre isso na época da campanha, mas tudo bem. Nós somos proibidos de falar muita coisa que hoje se comprovam que são verdadeiras. Mas aí o Flávio Dino ele veio explicar. O Flávio Dino explica o que foi fazer na Maré. O ministro da Justiça entrou na favela sem escolta. E o que ele foi fazer? Ele foi trocar uma ideia lá. Foi somente isso. Ele disse que, aspas, soube que representantes da extrema-direita reiteraram seu ódio a lugares onde moram os mais pobres, disse o ministro. Essa gente sem decoro não vai me impedir de ouvir a voz de quem mais precisa do Estado. Não tenho medo de gritos de milicianos e nem de milicianozinhos. Por falar em miliciano, ninguém mais falou da ministra do Turismo, e ele é amigo dela, então acho que é por isso que ele falou que não tem medo de milicianos, porque a senhorita Daniela Carneiro, inclusive o marido dela foi eleito com a ajuda da milícia, ela também foi eleita com a ajuda da milícia, ela é a Daniela do Vaguinho, por ser mulher do prefeito de Belford Roxo, e ninguém mais fala dela, o assunto estranhamente morreu na mídia. Imagina se fosse presidente Bolsonaro numa situação dessa. E é por isso que Flávio Dino falou que não tem medo de miliciano, porque afinal ele divide o ministério com uma, né? O Palácio Planalto com uma. Então, aquele postou a foto. Então, ele pode entrar numa das áreas mais perigosas do Brasil, que é uma região dominada pelo crime organizado. Você quer dar sua opinião sobre o fato? Opinou? Posso continuar? Então tá bom. E a pesquisa foi realizada pela ONG local Redes Maré entre 2018 e 2020 e mostra que 63% dos moradores temem ser alvejados por bala na região. Mas não, Flávio Dino, claro que não. Estranho? Não sei, vou deixar por conta de vocês, porque eu não tenho como pagar advogado agora. Inclusive, o deputado federal Eduardo Bolsonaro pediu a convocação do Flávio Dino para explicar a sua visita na Maré. O Eduardo falou, isso aí tá errado. Quem é que sobe lá sem segurança? Alguma coisa aí precisa ser explicada. E em vez de se explicar, o Dino veio e falou que vai abrir uma ação e representações contra Eduardo Bolsonaro por fala sobre moradores da Maré. Em nenhum momento, Eduardo falou sobre os moradores da Maré, só para deixar claro. Ele falou sobre o fato do ministro entrar na Maré sem segurança, de qualquer jeito, sem a polícia militar, sem uma prévia autorização. Foi isso que Eduardo falou. Mas Flávio Dino é aquele tipo que, ao invés de responder, ele ataca.
diante de discursos absurdos sobre visita que fiz a uma entidade comunitária na favela da Maré, em respeito à imensa maioria de gente honesta que lá reside, irei propor ações e representações. Não admito agressões covardes contra as pessoas pobres e farei mais visitas na comunidade. Larga a mão de ser demagogo, Flávio Dino. Vamos largar a mão de ser sem vergonha e cara de pau? Porque ninguém aqui está falando de pessoas pobres, das pessoas que moram naquela região porque não tem opção. Nós estamos falando da sua relação questionável com milicianos e com da alta cúpula da Maré, digamos assim, na qual o senhor entra sem escolta policial. Por quê? Como? Então ninguém aqui está ofendendo os pobres, não tente criar narrativa e discurso para falar que a direita é contra pobre, é contra negro, é contra favelado, porque isso não é uma verdade. E se o senhor acha que essas pessoas, né, contra pessoas pobres, enfim, precisa do Estado, não, elas não precisam do Estado. Elas precisam de segurança e liberdade econômica, coisa que o seu governo está tentando retirar, né? Já temos pouca, quer retirar o resto, inclusive aumentando a inflação. Então, o que vocês menos estão preocupados é realmente com os pobres. Agora, o senhor deveria, sim, dar uma boa explicação como o senhor consegue entrar num local desse, sendo ministro de Estado, sem, no mínimo, uma escolta e sem demagogia, sem criar narrativa e sem se fazer de vítima. Basta o senhor explicar o que foi fazer lá, nada demais. Agora imagina se fosse Jair Bolsonaro, Renan Bolsonaro, Eduardo, Carlos, Flávio, enfim, os Bolsokids. Imagina se eles estivessem num complexo da Maré, sem segurança, subindo o morro livremente, o que a mídia não ia falar, já que inventam tantas histórias e tantas relações do presidente Bolsonaro, não ex-presidente, com os milicianos. Inclusive, quando foi preso lá, acho que se não me engano, Lessa, no mesmo condomínio do presidente, até o porteiro inventou uma história de que a pessoa pediu para entrar na casa do presidente Bolsonaro e foi comprovado via gravação, inclusive, documental, que isso nunca aconteceu, que isso era mentira. Então, agora peço à mídia, a grande mídia, a mídia obsoleta, o consórcio da mídia, como vocês quiserem chamar, cobre o Dino. Façam a mesma cobertura do fato, como vocês fizeram da vida do presidente Bolsonaro, que quem sabe assim nós tenhamos algum tipo de resposta, embora, sinceramente, eu tenho a minha opinião, na qual não posso colocá-la aqui, porque eu vou me complicar e não vou me complicar pouco. Afinal, quem acusa tem que provar e provas nós não temos. Nós temos indícios e suposições. Bom, pessoal, é isso. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam dessa história, sei lá, meio sem pé nem cabeça, que em vez de explicar e comprovar o que estava fazendo lá, ele prefere processar todo mundo. É mais ou menos o que vai acontecer com a censura. Ao invés deles nos deixar falar livremente, se defenderem, não, é melhor calar a boca dessa gente que já está dando muito problema, né? Então vamos calar geral antes que eles comecem, sei lá, contar para todo mundo que realmente somos. Não é verdade? Então é isso, pessoal. Por favor, se você não é inscrito, se inscreva, dá uma conferida na sua inscrição. Se puder aí, deixa um joinha e um comentário. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.